primeiramente aí dar boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a esse seminário que é promovido pelo Programa de Mestrado e Doutorado em Ciência Jurídica da Univale. É um programa que foi criado em 1995, já tem, portanto, 25 anos, e conceito 6 da CAPES, né, para quem não sabe, né, a CAPES é o órgão do governo que cuida da regulação e dos mestrados e doutorados no Brasil. A nota 6 na CAPES é a nota máxima, não tem 7, né, no direito não tem 7, e eu ingressei nesse programa em 2004 para lecionar no mestrado Direito Marítimo e Direito Portuário, e a avaliação trienal seguinte fez com que nós fôssemos para a nota 4, e com 4 já se pode pedir o doutorado. E desde 2007, 2008, então, nós temos um doutorado, e esse doutorado foi ampliando espaços de cooperação com outras universidades de outros países, como a Universidade Perugia, na Itália, que é uma universidade que foi fundada em 1305, bastante reconhecida, não só na Europa, mas fora da Europa, a Universidade de Alicante, a Universidade do Minho, a Universidade de Caldas, na Colômbia, e a Delaware Law School, que esse programa ele é de dupla titulação, tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, esses seminários, eles buscam a atualização e as discussões sobre o constitucionalismo, a transnacionalidade sanitária, né, já que essa problemática toda se decorreu de um problema, de uma falha na regulação social, que é a regulação sanitária, é o que a Anvisa, por exemplo, faz no Brasil, e a sustentabilidade, em razão da pandemia global, a Covid-19, e o objetivo é fazer essa integração. Então, nós conseguimos aí essa parceria aí com o professor e comandante Oscar Cortese, que é egresso aqui da Escola de Oficiais da Marinha Mercante. Eu sou um pouquinho mais antigo do que ele, eu me formei em 83, viajei até 87, e ele se formou em 85. Então, nos encontramos lá, e há muitos anos aí temos feito aí várias atividades, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. Então, comandante, é um privilégio tê-lo aqui, a sua experiência aí, não só como comandante, mas também como vários cursos feitos pela IMO em Londres, né, comissário de avarias, regulador de sinistros, auditor, e teve também a oportunidade de ser diretor-geral da Marinha Mercante do Paraguai, e se vocês que estão aí presentes não sabem, a terceira maior frota hidroviária interior, ou seja, frota de embarcações fluviais do mundo, está no Paraguai. São mais de 3 mil embarcações, né, que são reguladas aí pela diretoria de Marinha Mercante no Paraguai. Então, o professor Oscar teve esse privilégio aí de, durante alguns anos, ser o diretor-geral. Então, nós vamos aqui tratar, né, de sinistros marítimos e responsabilidades diante do afundamento desse navio Estelar Banner. Eu queria agradecer, então, aí o professor Oscar, e agradecer a todos aí que estão presentes, e se faltar alguém, né, eu peço desculpas aí por não ter reconhecido agora, porque agora nós estamos aqui na condução da live, mas sejam todos bem-vindos aí, professor Adão, aí com seus alunos da turma de responsabilidade civil aí na Univale, que também leciona o direito marinho e direito portuário. Então, nós vamos tratar desse sinistro aí, que ocorreu aí numa região, onde inclusive eu já naveguei ali, já operei ali no porto de Itaqui, né, eu fui piloto da Vale durante quase 2 anos aí no longo curso, né, na linha da Europa, na linha dos Estados Unidos, Canadá, e na área de granel, né, embora tenha trabalhado em carga geral, container também na Petrobras, mas a experiência na Vale foi uma experiência muito interessante. Então, eu queria então, agradecer a presença, a coordenação aí da Lu Pousani, que é me orientando aí de doutorado, em Delaware também, e eu queria, então, fazer aqui a primeira pergunta para o professor Oscar, se ele poderia, então, fazer uma análise aí do sinistro do navio Stellar Banner, e tens aí a condução aí da tua apresentação, fica à vontade. Bom, boa noite para todos. Obrigado à Univale pela oportunidade, ao Dr. Agripino pela indicação para fazer essa live. Então, é só agradecer a vocês aí, todos a presença
agora. E vamos fazer uma análise, né, do que aconteceu com o navio Stellar Banner. Aí tá, podemos ver a imagem. Vou me apresentar um pouco. Sou Oscar Benito Cortes, sou comandante da Marinha Mercante, perito naval ambiental, comissário de avarias, árbitro marítimo, regulador de sinistros, investigador de acidentes e sinistros marítimos pela IMO, instrutor de simulador pela IMO, de Full Mission, auditor IMO, e fui, como falou o doutor aí, teve a honra de ocupar o cargo de diretor-geral da Marinha Mercante do Paraguai. Bom, aqui tem o certificado do curso que eu fiz no Panamá, quando a IMO organizou o curso de investigação regional de investigação de acidentes e sinistros marítimos, no ano 2005. Desde então, estou fazendo diversos trabalhos, né? E no dia de hoje, vamos analisar o que aconteceu com o navio graneleiro de carga seca, o Stellar Banner, né? Com registro da IMO 972-6803, baixo a bandeira da Island Marshall. E foi construído no ano 2016, né? Ou seja, tem 4 anos o navio novo. Esses dados eu tirei do Marine Traffic, que é um site que ubica todos os navios em tempo real e registra os navios que navegam pelo mundo. O engraçado foi que os dados, a maioria dos dados que tinha desapareceram, né? Rapidamente. Eu tive a sorte de achar esses dados aí para a gente começar a analisar o que aconteceu com o navio. Então, o nome do navio, tipo de navio que é o Bull Carrier, né, que é graneleiro, a bandeira é Marshall Island, a velocidade máxima dele é 15 nós, né? A arqueação bruta dele é de 151.596 toneladas, né? O deadweight, a capacidade de carga dele é de 300.000 toneladas. A eslora é de 340 metros. A manga é de 55 metros. O calado total do navio com carga full é de 25 metros. E o ano de construção é 2016. Por que é importante isso aí? Esses dados aí são importantes para a gente poder analisar o que aconteceu depois, né? No caso da investigação, você está vendo aí a imagem aérea do Stellar Banner. E como falei a vocês, o navio, de acordo com a carta eletrônica, está na posição 1 grado sul, 17 minutos, 18,5 sul, 0,42 grados, a longitude é 0,42 grados, 55,15 oeste, né? Segundo informa o AIS. Mas esse local aí, já é o local onde o navio está afundado hoje em dia. A informação, o barco partiu, ou seja, o barco saiu da Ponta da Madeira e estava navegando com direção à China, né? Qual o tipo de navio? De volta, né? A característica IMO e um navio portador de mineral, diz aí, mas é um graneleiro de carga seca. E aqui um dado muito importante, né? A sua capacidade de carga é de 300.660 toneladas. E seu calado atual é de 21,5 metros. A longitude dele é de 340
e a manga é de 55 metros. Aqui a gente já tem um dado muito importante, que é o calado dele, que é de 21,5 metros. Olha o bicho, como a gente fala no linguajar dos marinhos, dos mercantes, né? Muito lindo, uma pena. Uma maravilha de navio. Então, aconteceu o acidente, os buços foram lá, o navio, de acordo com a Marinha do Brasil, o navio encalhou a 100 quilômetros da costa do Brasil, na sua viagem de América do Sul para a China, né? E, pelo que diz aí, a Marinha está investigando por que o navio bateu num objeto não identificado. Aqui vocês veem a primeira parte, né, onde o navio encalhou e onde o navio está hoje em dia. São as posições exatas, né? Aqui tem um navio, são dos 1.200 metros, onde o navio está hoje em dia. O navio encalhou foi de 20 metros. Então, só para o pessoal entender, Oscar, só para o pessoal entender, onde ele encalhou era 20 metros e o calado dele máximo é 21,5. Né, para explicar que se o calado é menor, é maior do que a profundidade, obviamente ele vai encostar e não vai poder ir adiante, né? Sim, exatamente. Então, vamos fazer uma análise com os dados que a gente tem, né? Vamos começar a análise dos dados. A carga do navio, 300 mil toneladas. Calado do navio, 21 metros. A velocidade, muito importante, 12,6 nós, né? Vamos ao seguinte. Agora vamos passar o vídeo para a gente poder analisar exatamente o que aconteceu. Lu, por favor, passa o vídeo para a gente. Estamos aí com 46, 47 pessoas na sala. Eu estou vendo aqui 54. 54? Então, para aqui está me aparecendo. Só um instantinho, tá? Que vai ser exibido um vídeo de uns 2 minutos. Tranquilo, aí a gente vai... Aí vai passar o vídeo. E explicar aí, ó, quando o comandante Oscar falou eslora, é o comprimento, né, do navio, né? É o comprimento total do navio. E o calado é a parte medida, né, a altura horizontal, vertical medida da linha de superfície, né, até o fundo do navio. Então, vemos aí, vai ser exibido agora No momento que o navio saiu do porto, né, do cais da terminal, né? O navio é a setinha verde, essa tá? aqui, ó. A velocidade vai aumentando, né? Aí que chama a atenção, né? Um navio dessas características, já em pouco tempo, ele ganhando muita velocidade, em uma navegação de águas rasas, ou seja, água de pouca profundidade, para esse tipo de navio já é muito. Imagina, aí já é com 10, 8, 9, 11. Ou seja, ele estava indo a toda a potência, né? E aí é interessante explicar. Passou muito rápido, mas tudo bem. Ali as boias, né, encarnada e a verde, né, quando passa... Bom, passou muito, não sei se passou, vocês viram bem o vídeo? Pode voltar um pouquinho, Lu? Veja bem, o navio ele tem que sair do canal no meio dessas boias aí, a encarnada
E navegação não tem vermelho, é encarnada, né? Explica, por favor, Oscar. O navio tem que passar no meio das duas boias, porque esse aí é o rumo estabelecido pela autoridade marítima para uma navegação segura para esses tipos de navios gigantes que a gente conhece, né? Então, ele está indo bem. Ele estava indo bem. Olha aí, deixa a boia verde por Boreste. Estava indo bem. Até aí, sair a boia vermelha por Bombordo, né? Estava indo bem. Aí vai passar no meio das boias. Aí é que começa o problema, depois dessas boias aí, ó. Depois dessas boias aí começa o problema. Aí, agora que vai partir para outro lado. Isso. Aí já saiu do rumo. Ele deveria ter guinado para Bombordo para passar no meio daquelas outras duas. Olha aí, exatamente. Aí ele já partiu para outro lado, né? Isso. E aqui você vê, aí já tem profundidades que não coincidem com ele, né? Com o calado dele. Então, aí ele bateu. Imagina, com a velocidade que já estava levando, né? Porque ele estava em aumento de velocidade. Ele deu uma batida enorme, né? 20 metros a profundidade aí, ó. 20 metros. Aqui é 20 metros, né? O calado dele é 21,5. Então, aí ele passou. A velocidade de 12,6 baixou para 7. Para 7 nós. Então, quando aconteceu isso, né? O navio já perdeu governabilidade. Aí o comandante já notou qual foi o problema. Aí aproveitou o banco da areia e encalhou o navio. Então, aí dá para ver, ele chegou ao banco com 12,5, 12,6 nós de velocidade. Então, é muita potência para um navio desses, é muita potência. É muita potência de máquina, né? Em uma profundidade muito baixa. Né? Ele estava full ahead. Ele estava com... Então, isso é negativo para um tipo de navios. E vou mostrar agora. Agora vou esperar que a Lu coloque de volta o slide. Para esse tipo de navio, uma profundidade dessa não pode passar mais de 8, né? Olha aí. Aqui, esse rumo vermelho é o rumo autorizado pela autoridade marítima para navegar com toda a segurança. Mas o navio já saiu do rumo, né? Eu acho que o comandante, né, o oficial que estava no passadiço, só o inquérito vai poder dizer quem foi que autorizou esse rumo aí, né? Então, com essa velocidade, a essa profundidade, é muito perigosa, né? É muito perigoso, porque quando um navio começa a... Vocês viram, 100 quilômetros, ele levou para alcançar 12,1 nós. Por que isso? É muita turbulência por debaixo da quilha do navio. Pouca profundidade e muita potência. Então, faz um efeito contrário. Em vez de aumentar a velocidade, ele vai aumentando... Em vez de aumentar rapidamente, ele vai aumentando devagar. Por quê? Porque ele tem uma força que segura ele. Então, ele vai se liberando de acordo com a profundidade, né? E ele chegou a alcançar 12,1 nessa posição. Aqui. Ele deveria ter pegado essa linha vermelha aqui, para passar para fazer uma navegação segura. Mas ele... Profundidade de 26 metros, estaria no meio das duas boias com 26. E ele foi indo para a zona lá com 20 metros de profundidade. Então, o risco é altíssimo. Aí que está o problema.
por isso que eu estou falando, chama muito a atenção. É como se você saísse da sua casa com seu carro e está atrasado e você está querendo chegar lá rapidamente. Eu acho que foi essa, né? Corta aqui, o famoso aquele na nossa época, doutor, que a gente navegava. Então, o comandante, corta aí, faz favor. Aí você tem que revistar toda a carta náutica para ver se realmente não tinha nenhum problema, né? Então, vocês veem aí o calado do navio, 21,5 metros. E a profundidade é de 20 metros. Imagina o choque, né? A batida bem forte que deve ter tido o navio. Esse navio passou de volta, né? Mas rachou o casco, né? Vamos ver mais adiante. Então, uma vez que o navio encalhou e os buzos foram lá, acharam uma rachadura de 25 metros de comprimento no casco do navio por Boreste, né? Do mesmo jeito que apresenta o AIS. Então, a batida foi muito forte, violenta. Imagina, como volto a falar, eu coloco a minha lupa na velocidade do navio numa navegação com profundidade muito pequena para esse tipo de navios, né? Pelo calado que tem. Então, uma rachadura de 25 metros, Oscar, é uma rachadura da metade de uma piscina olímpica. É muito grande para o navio. É uma rachadura de quase 10% do tamanho do navio, do comprimento dele. Né? E a primeira coisa que aí você tem que ter em conta, né? Os tanques de lastro do navio estão vazios. Os tanques de lastro do navio estavam vazios. Por isso que a carga não foi afetada. Foram os tanques de lastro, né? Depois, né? Com os esforços do mar e um montão de coisas aí que já, né? Deve ter rachado mais o casco ainda por dentro, né? E com um golpe, com a batida, com a colisão que ele teve com material lá do fundo, né? Deveria ter danado a estrutura completa do navio. De muita potência para pouca profundidade e uma alta velocidade. Então, essa aí é o análise primário, digamos, porque muita informação a gente não tem. Por quê? Porque ainda baixo segredo, como é que chama vocês aí? Segredo, né? Da Marinha, para não interferir na investigação. Então é isso. É muito importante isso aí conhecer isso aí. Oscar, você vai adiante na tua apresentação, né? Tá legal. Bom, a pergunta é essa aqui. Por que investigar um acidente disso? Por que investigar um acidente disso? Né? É importante saber que a investigação deve ser feita porque tem gente de mar e a comunidade marítima que gostaria de saber por que aconteceu isso com esse tipo de navio. Né? Ainda a parte disso, está a obrigação dos países, né? O país da bandeira e o país costeiro onde aconteceu o sinistro, o acidente. Né? E a gente vai... Por isso que se faz a investigação. Além disso, existe um compromisso IMO, né? Que a gente vai ver agora.
O objetivo da investigação, a pesquisa e análise adequada do acidente marítimo pode levar a um melhor entendimento dos fatores causais. A ação corretiva, por exemplo, treinamento para aumentar a segurança e proteção do meio ambiente marinho, né? Usando o código da IMO para a investigação de acidentes marítimos, permite uma abordagem comum na pesquisa, incentiva a colaboração dos governos em consideração o interesse em um desastre, facilita medidas corretivas e melhor informação para a comunidade marítima internacional. Por isso é importante a investigação do acidente. Para alcançar esse objetivo, requer definir o objetivo da pesquisa, um quadro de consulta e de cooperação entre os Estados, né? Os Estados, quando fala entre os Estados, é o Estado involucrado, né? Que está envolvido nesse acidente, que é o país onde aconteceu e o Estado reitor da bandeira, ou seja, o país onde está registrado o navio. Dar imunidade para os envolvidos na pesquisa. Os peritos não têm que ter nenhum tipo de pressão de ninguém. Eles têm que trabalhar, né? Eles têm que trabalhar sem pressão alguma. Eles têm que ter o apoio do país, já seja do Estado reitor de bandeira ou do país onde aconteceu o acidente. E usar os modelos de relatórios padronizados pela IMO, né? Generalidades dos acidentes marítimos. Perdão, passou aí. Deixa eu botar. Olha, aqui é um negócio interessante. Aqui é um negócio interessante porque está demonstrado que em caso de força maior, o elemento humano aparece na corrente de fatos que levaram ao acidente, né? Geralmente, e a maioria dos casos dos acidentes, acontece pelo erro humano. Mas é bom ter em conta que por essa técnica, você pode achar diferença entre dois conceitos, né? O caso fortuito, que pode acontecer, né? Que seria o fato da natureza causante do acidente. E a força maior, como nesse caso, né? Em que aparece o ser humano como responsável pelo fato. E de fato, nesse caso aqui, né? O responsável é o fator humano. Por quê? Porque foi alguém lá no passadiço traçou o rumo em cima que deu no banco, né? Pode ser sem querer, mas o rumo não é esse aí, fixado pela autoridade marítima para ter segurança na navegação. Pesquisa seus sinistros para obter ensinos que previnam repetição ou análise. Por isso que a comunidade internacional tem que saber por que aconteceu. O maior número de sinistros afeta naves pesqueiras, artesanais, cargueiros regionais, mergulhadores e trabalhadores portuários. Não obstante, a atenção pública se ha centrado em perda de graneleiros, petroleiros e passageiros. E nesse caso aqui, o Stella Warner chamou a atenção mundial, primeiro pelo tamanho do navio. E como foi que a 100 quilômetros da costa o navio foi encalhar? O que aconteceu? Chama muito a atenção porque não é uma zona costeira, digamos assim, perto da terra, né? Perdas significativas em graneleiros entre 1989 e 1994 deu origem ao SOLAS capítulo 12. Medidas adicionais para os navios graneleiros, como, por exemplo, o duplo casco, né? Que esse navio tem, né? Por isso que ele não
não foi mais para baixo, né? E em petroleiros, você tem o Edson Valdez, que fez a poluição do Alasca, o Erika, o Prestige, toda a Europa, né? E em passageiro você tem o Costa Concórdia, recentemente, né? Generalidades, dados e opinião pública. O transporte marítimo sigue sendo o meio mais eficaz para transportar mercadorias em grandes quantidades e a pesca seguirá sendo uma necessidade por longo tempo. Os acidentes marítimos portuários e seus efeitos na segurança e o meio ambiente estão no olhar de todos, precisamente nesse caso, né? O que mais preocupava era a parte do meio ambiente, a poluição. E cada vez questiona-se mais a idade do navio, que não é nesse caso que o navio novo, as gruas, as equipes de mergulho, a idoneidade dos mergulhadores, e aí tem um fato muito importante, a idoneidade da tripulação, né? Também tem que ser investigado isso. Os tripulantes que estavam navegando um navio, tinham condições para navegar um navio desses? A formação, o treinamento e os trabalhadores portuários. A falta de fiscalização dos órgãos do Estado, que nesse caso não tem nada a ver, porque o navio já saiu do porto, já estava praticamente em alto mar, então não tinha nada que fiscalizar. A fiscalização já foi feita lá na terminal. Por que é necessária a investigação? Todos os países que assinaram os convênios da IMO têm obrigações, né? Então, pela linha de carga. Por que a linha de carga? Porque muitas vezes o navio afunda por carregar demais. Porque o armador só quer ganhar dinheiro, né? Segurança da vida humana, os SOLAS. Se tem algum erro, se tem algum erro de construção, se tem, não tem a certificação dos tripulantes, e daí em adiante, né? Da prevenção da poluição dos navios, Marpol, navio de pesca, nesse caso não, né? Formação e certificação, o STCW, e a Convenção da OIT sobre a Prevenção de Acidentes Marítimos, 1970, e sua recomendação sobre a prevenção de acidentes. Olha, essa aqui é uma coisa muito importante, inclusive hoje em dia com a pandemia, né? É a troca de tripulação que está gerando muitos problemas hoje em dia. São 300 mil pessoas, tripulantes, que têm que ser trocados, renovados. E não tem logística para fazer isso. Olha o problema que tem. Olha o problema que está carregando, que está acontecendo com a tripulação nos diferentes navios, né? Cada administração está obrigada a investigar qualquer acidente ocorrido com qualquer um desses navios sujeitos ao acordo. Por que você tem que... O convênio IMO, né? Você tem que fornecer a IMOs as informações e os resultados de tais investigações dos acidentes. A organização, que é a IMO, com base nessa informação, que vai servir de estatísticas, né, não revelará a identidade ou nacionalidade dos navios em causa,
nem qualquer responsabilidade atribuída a qualquer navio ou pessoa. Então, esses dados que a Marinha, a DPC, ou Tribunal Marinho, não sei quem é o Brasil que faz essa comunicação com a IMO, essa administração marítima do Brasil vai passar a informação completa para a IMO. Só que a IMO não vai divulgar todos os dados. Vai ter seu banco de dados. Por exemplo, desde que aconteceu essa pandemia, quantos navios graneleiros afundaram? 30 navios. Vamos falar uma coisa assim, né? Então, a IMO que vai falar com mineral de ferro. Com minério de ferro. Quantos navios? 5. 8. Ou seja, a IMO vai ter essa informação no banco de dados dele. Responsabilidade e competência para investigar. O Código de Investigação se aplica até o limite permitido pela legislação nacional. A investigação dos sinistros, acontecimentos marítimos, nos que um ou mais estados tenham interesse de consideração, esteja implicado no navio que está submetido à sua jurisdição. Quando ele fala legislação nacional, ele fala na legislação do estado investigador, né? E aqui a gente vai entrar nisso. Estado investigador principal, o encarregado de realizar a investigação segundo convenham mutuamente os estados com interesses de consideração no sinistro de que se trata. E quais são esses estados legitimamente interessados? Primeiro, o estado reitor de bandeira do navio a investigar. Nesse caso, a Ilha Marshall. Aquele cujas águas ocorreu o acidente, o Brasil. Aquele que sofra lesão grave, o risco grave em seu meio ambiente, o Brasil. Aquele que está sob ameaça de dano sério, o Brasil. Aquele que tenha nacionais mortos graves, graças a Deus não aconteceu ninguém. Não aconteceu com ninguém. Aqueles que têm informações importantes, né? E aquele que faça valer seu interesse, o estado investigador principal aceita. Por exemplo, suponhamos que esse acidente tenha acontecido aí perto de Rio Grande do Sul, né? Aí, você tem pertinho, tem Uruguai. Aí o Uruguai falou assim, peraí, esse navio aqui, qual é a carga que tem? Suponhamos que seja petróleo, né? Aí, o Uruguai chega e fala com o Brasil. Aí, eu estou perto, eu sou seu vizinho. Será que não me vai afetar? Aí ele mostra interesse e solicita ele ser incorporado para acompanhar a investigação. Ele pode entrar a acompanhar a investigação. Um terceiro país. Mas nesse caso aqui, o Brasil e as Ilhas Marshall terão que conversar e chegar a um acordo. Mas eu acho que o Brasil já assumiu, então não tem mais nada que discutir, né? Pelo grau que eu mostrei aí anteriormente, né? Dos interesses que tem o país, não de bandeira, país em que em águas aconteceu o acidente. No caso, o Brasil seria o investigador principal. Vai gerar uma estratégia comum de pesquisa, coordenar e propor ao investigador responsável, pode ser 1, 2 brasileiros, sendo que um tem que ser o chefe, né, da investigação, definir os parâmetros da investigação com base à sua lei, custódia das provas e declarações,
redigir o relatório ao ter e transmitir opiniões, apoio logístico e contato com organizações externas. Mas Oscar, eu suponha... poderia fazer um comentário aí para o pessoal se situar. Por que que o governo brasileiro, através da autoridade marítima, né, ele tem a competência para cuidar desse caso, né? E nesse caso aí a decisão foi que, embora o Brasil não seja signatário da Convenção de Nairobi, né, que é a Wreck Removal, é uma convenção que cuida de casco ou sobrado, né? E uma embarcação, quando ela colide com foi colocada aí com fundo, né? E não foi encalhe, né? Foi uma colisão, né? A competência se dá pela Convenção de Montego Bay de Direito do Mar, né? Embora nós não tenhamos ratificado a Convenção de Nairobi, o artigo 58 da Convenção de Direito do Mar, e essa embarcação, quando houve esse acidente, ela estava a mais de, em torno de 60, 70 milhas da costa, ou seja, já estava já na zona econômica exclusiva, já estava além das 12 milhas do mar territorial, ou seja, de 12 milhas do mar territorial até 200 milhas, eu tenho 188 milhas náuticas, né, medidas a partir da baixa mar ali, vamos dizer assim, da linha reta da praia, né, de zona econômica exclusiva. Então, o artigo 58 diz o seguinte: direitos e deveres de outros estados na zona econômica exclusiva. No caso, é o estado costeiro, né? Então, o artigo 58, lá no item 1, diz: na zona econômica exclusiva, todos os estados, quer costeiros, quer sem litoral, gozam, nos termos das disposições da presente convenção, das liberdades de navegação e sobrevoo, de colocação de dutos e cabos e dutos submarinos, a que se refere ao artigo 87, bem como de outros usos do mar internacionalmente ilícitos, relacionados com as referidas liberdades, tais como ligadas às operações de navios, aeronaves, cabos, dutos, compatíveis com as demais disposições. Então, o que diz aqui no terceiro item, que é o que nos interessa aqui? No exercício dos seus direitos e no cumprimento dos seus deveres na zona econômica exclusiva, a embarcação estava na zona econômica exclusiva. Nos termos da presente convenção, os estados terão em devida conta os direitos e deveres do estado costeiro e cumprirão as leis e os regulamentos por ele adotados, no caso, o governo brasileiro, e de conformidade com as disposições da presente convenção e demais normas de direito internacional, na medida em que não sejam incompatíveis com a presente parte. Então, o Brasil faz parte dessa convenção de Montego Bay, que é de 82, mas o Brasil ela faz parte recepcionou em 1990. E aí, na Convenção de Nairobi, a Convenção de Nairobi, ela tem um artigo que trata do conceito, embora o Brasil não tenha ratificado, né, uma convenção importante, ela lá no artigo 4º cita, né, cita o que é destroço. Tá? Essa embarcação, ela se chocou e ela ficaria ali, se não tivesse, naquela posição ali, colocando em risco a segurança da navegação. Tá? Então, o que o artigo diz? Tá? Artigo 5º. Informação sobre a existência de destroço. Um Estado parte, né? O Brasil não aderiu, mas ele pode, né, deverá exigir que o comandante, o operador de um navio que arbore a sua bandeira, informe sem demora ao Estado afetado quando aquele navio tivesse envolvido num acidente marítimo que resulte num destroço, na medida em que a obrigação de informar com base neste artigo tiver sido cumprida, seja pelo comandante ou pelo operador do navio, e as demais normas não estarão obrigadas a informar. E ali tem o artigo 6º, que trata da determinação do risco. O artigo 9º fala, né, da sinalização e das medidas para facilitar a remoção dos destroços. Se o Estado afetado concluir que um destroço constitui um risco, aquele Estado deverá imediatamente informar o Estado de registro do navio e ao proprietário registrado, que aí é a empresa sul-coreana, consultar o Estado de registro do navio e outros estados afetados pelo destroço com relação às medidas. Então, essa convenção ela tem todos os procedimentos
para evitar colocar em risco. Por isso que, embora ele tenha se chocado e ficado ali naquela posição, naquela profundidade de 20 metros, ela teve que ser movida para uma profundidade em torno de 2.200 metros. Tá? Mas aí vocês vão perguntar, mas o Brasil não ratificou a Convenção de Nairobi, né? O que seria aplicado? As normas brasileiras. Tem aí RIPEAN, eu tenho a LESTA, a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário. Esse processo vai gerar um inquérito na capitania para acidente fora da navegação, que vai analisar a responsabilidade administrativa do proprietário da embarcação e dos tripulantes, podendo ter sanções, inclusive até quem for condenado não poder operar no Brasil, né, no caso até o tripulante também. Então, tem uma série de normativos que vão cuidar aí das responsabilidades civil, penal e administrativa e também ambiental, né, desse sinistro. Então, eu queria só fazer esse reparo aí para o pessoal entender que, para atuar na área do direito marítimo, eu não posso conhecer somente direito e nem direito marítimo. Eu tenho que conhecer direito ambiental, direito da navegação, engenharia naval. Vi vários engenheiros aqui, professor Narciso, lá da Federal Fluminense, que ele está assistindo. Tem que conhecer direito internacional público, direito internacional privado, meteorologia, geografia, navegação, náutica. Não é a ciência jurídica aqui em terra é uma ciência que já é complexa. Se você coloca essa problemática toda das responsabilidades que envolvem um sinistro desse, né, de uma embarcação de milhões de dólares, né, com 300 mil toneladas de carga. Imagine uma tonelada, 1.000 quilos, 300 mil. Eu já tive oportunidade de pilotar um navio com 110 mil toneladas de carga. É um navio que já é uma velocidade maior até do que esse navio com 12,6. Mas, de fato, comandante, foi muito rápido. Eu fiz só esse reparo aqui para falar da importância que o Brasil deve ter para ratificar essa Convenção de Nairobi. Né? Já temos mais de 40 países no mundo e nós não temos, apesar dos esforços da autoridade marítima brasileira, que no caso é a Marinha do Brasil, né, o comando da Marinha, né, e bastante a diretoria de pós e costas, é uma convenção importante dessa, o Brasil não participa, embora nós temos alguma legislação que trata disso. Né? Então, é só para fazer esse comentário, e aí pode ir adiante, para concluir a sua parte aí, comandante. Oswaldo. Oi. Oi, Adão, pode falar. Só fazer uma observação, acompanhar o chat, e tem ali o canal ali dos participantes, as pessoas que quiserem participar com perguntas, na parte de baixo tem ali o áudio, o vídeo e tem um bonequinho, é só levantar a mão. E aí eu sugiro para você que está coordenando a apresentação, que anote, porque tem perguntas ali feitas pelo Carlos Eduardo, tem perguntas feitas pelo Aristóteles, tem perguntas feitas por mais 2 ou 3 que eu vi ali, e aí tu poderia verificar isso ali, porque o pessoal fez algumas perguntas e passou batido, tá? Só fazendo essa observação. Tá. Eu te agradeço aí, eu vou tentar aqui acessar e vou pedir ali para o Oscar ele ser um pouco mais rápido ali, procurar ali concluir essa primeira parte dele, porque a gente só tem aí mais uns 30, 40 minutos. Então, tribunais e cortes. É só para adicionar o que falou o doutor Agripino, né? Obrigado, então. Isso aqui é multidisciplinar. Você não só direito marítimo, direito, tem que ter de tudo um pouco para esses casos aí. Bom, tribunais e cortes, né? As diferentes autoridades podem reagir de forma diferente no acidente marítimo. De repente, o Brasil quer fazer um inquérito judicial. E a Islas Marshall só quer uma investigação preliminar marítima. Ou uma investigação de acidente marítimo não culpados, né?
ou todos eles ocorrem em paralelo. Cada estado tem seu próprio sistema legal e regulamentar, pesquisa judicial e investigação marítima. Visa, em primeiro lugar, encontrar os culpados e levá-los à justiça, penalizá-los de acordo com a lei estadual, né? Do estado em que acontece, do estado investigador principal. Mas aí que está. Quando você faz a investigação, lembra aquela vez, doutor Agripino, no primeiro Congresso de Direito Marítimo, o doutor, esqueci o nome, que é aquele advogado, o pai do Pedrinho, como é o nome dele? Pedro Calmon Filho. Pedro Calmon, né? Eu falei justamente do acidente marítimo. Aí ele falou, mas onde que está a culpa do armador? Quando você faz uma investigação, você não busca, você não procura o culpado. Você tem que levar ao juiz como foi que aconteceu, né? Como vai acontecer com esse aqui, ó, com essa investigação aqui. Como foi que aconteceu? Quem foi que deu a ordem para? Aí é o juiz que vai dizer, né? Foi o comandante, foi o primeiro piloto, foi o, sei lá, o prático, recomendou para ir. Para manter aqui o nosso roteiro, eu vou pedir para você, então, concluir essa parte aí, fazer a primeira pergunta para mim, que a gente ainda tem as perguntas das pessoas. Então, eu vou pedir para você fazer a pergunta para o pessoal, assim, do ponto de vista didático, eles se situarem do ponto de vista jurídico, no meio dessas disciplinas ali, para a gente seguir o roteiro. Então, se você puder concluir agora, ou se quiser concluir depois, para a gente já começar a caminhar para o final, porque nós só temos 30 a 40 minutos. Aqui, eu tenho uma pergunta do Marcelo Neves, né? Ele falou, você verificou qual a velocidade estabelecida no NPCP? Aí eu falei, eu não verifiquei nada, porque toda investigação tem seu sigilo, né? Isso aí é um. O navio saiu com prático da terminal até o ponto que o prático desembarca. A partir daí, se o prático veio da terminal até o ponto, ele sabe a velocidade. Eu acho que deveria ser uns, sei lá, 8 milhas por hora, uma coisa dessas, né? Pelo que falei, pela profundidade. Mas 12 nunca, né? Tem alguma outra pergunta aí? O Marcelo, ele teve uma pergunta aqui, mas primeiro vamos aqui fazer o nosso roteiro e depois a gente tem uma outra pergunta aqui do Aristóteles, que ele pergunta o tempo que levou da saída do cais até lá o sinistro. Quanto tempo levou? No vídeo ali tem, né, o Oscar? Não, o vídeo é uma condensação do... Mas para chegar ali, ora, estava a 50 milhas náuticas. Então, foi pelo menos de 3 a... São 104 3 a 4 quilômetros. horas. De 3 a 4 horas para chegar ali. Sim. Porque se a velocidade máxima dele a velocidade máxima dele é 12,6, até ele chegar nisso aí, vencer a inércia e começar a navegar para chegar nessa velocidade, vamos dizer assim, de cruzeiro e largar o prático, né? Se nós trabalharmos com isso aí, para chegar ali a 50 nós, vezes 1,85, aí em torno de 90 a 100 quilômetros. Pelo menos de 3,5, 4 horas e meia para chegar ali naquele ponto. Acredito eu, tá? Mas não é coisa de, no mínimo, aí umas 4 horas para chegar ali. Isso aí vai ser apurado no inquérito. Mas assim, Oscar, vamos aqui focar aqui na nossa... para eu situá-los aí no meio das disciplinas do direito, né? Porque eu já falei aqui de direito do mar. Sim. Bom, continua? Aristóteles, a pergunta... Sim, termina aí, e aí
pergunta primeiro aqui para eu também vou ser breve. Aqui Aristóteles pergunta, existe a possibilidade do navio ter saído com avaria? Não, porque ele vinha navegando bem, não tem nenhuma como que chama? Evidência. Não tem, Evidência. Não tem nenhuma evidência que o navio tenha algum defeito com a saída dele, porque ele saiu muito bem, não tem nenhum problema, ele é bem full ahead, tranquilo, via aumentando devagar, mas aí dá para ver no vídeo do AIS exatamente o momento de o navio bateu com alguma coisa lá embaixo, né? E perdeu a Tem uma outra pergunta aqui, ó, Oscar, obrigado aí, o professor Marcelo Neves aí, colocou ele a NPCP lá da Capitania do Maranhão, né? E tem o Madruga aqui, que é capitão de longo curso, presidente do Náutico Institute no Brasil. Muito obrigado aí, Madruga. Está presente aí. Qual é o motivo do comandante ter desviado do rumo correto, o qual culminou com o encalhe? Já temos alguma investigação do acidente em andamento ou já concluída? Ainda não tem nada ainda, estava sucedido. Mas é o que falei, né? Ele dispensou o prático, né? E depois achou que tinha que ir porque um dia ele achava melhor. Só que esqueceu que tinha um navio grande, de muito calado, muita potência, e não teve em conta o lugar por onde ele ia passar, né? Então, qual o motivo? Isso aí vai sair no inquérito. Na investigação. Na investigação. E aí a outra pergunta. Qual o motivo de termos decidido pelo afundamento do navio, mesmo ainda antes de termos todos os parâmetros técnicos que causaram o acidente devidamente investigados? Bom, ainda não tem, como eu te falei, ainda não tem. Por isso que eu quero avançar nesse slide que tenho aqui. Vamos terminar o slide. Aí eu vou falar depois qual foi o motivo. No meu conceito, como investigador de acidentes e sinistros marítimos, por que eles abandonaram o navio? Ou seja, afundaram o navio. Então, deixa concluir com isso que falta pouco. A investigação deve incluir coleta de informações, né? Análise da mesma, determinação das circunstâncias, causas e fatores contribuintes, adoção de conclusões e recomendações sobre segurança, né? Também, o processo de pesquisa não exclui outras investigações. Estabelecer as circunstâncias do sinistro, definir os fatores casuais, publicar as causas, olha aí, publicar as causas e formular recomendações. Partes interessadas, após a ocorrência do acidente, pode envolver várias organizações e 3 contatos devem ser feitos sem demora. A administração, quando o Brasil soube que o navio encalhou, teve problemas, o Brasil, o primeiro que fez foi avisar a Marshall Island, né? A Isla Marshall, que é o Estado reitor da bandeira, o armador e o agente do navio, né? Que é o enlace entre o armador e a autoridade. E outras partes interessadas é a autoridade portuária, a praticagem, P&I Club, sociedade classificadora, interessados em carga, seguradoras e sindicatos, e se houver morte, a investigação da autoridade marítima entrará em contato com as autoridades competentes. Diretrizes, né? Já falamos que tem que seguir o sistema jurídico do país onde aconteceu o fato e onde quem é o investigador principal.
notificar formalmente as partes, visitar o navio e obter documentação, organizar entrevistas com testemunhas e analisar se haverá assessor jurídico ou terceiros em entrevistas, né? Então, o regulamento de investigação de acidentes e sinistros marítimos da OMI, no Brasil, existe a norma número 9 da DPC, da Diretoria de Portos e Costas. O que faz a norma número 9? A número 9 incorpora a legislação brasileira o regulamento de investigação de acidentes e sinistros marítimos da OMI. Perdão. E nessa definição de acidentes e fatos da navegação, o norma 9 define o que é acidente de navegação. O que tem que acontecer para que seja considerado acidente de navegação. Aconteceu varação, encalhe, varação, água aberta, encalhe e alijamento da carga. Teve 4 coisas que aconteceram, né? Mas o alijamento já foi depois, posterior, pode-se descartar isso. Mas os 3, com certeza, aconteceram. Aquele impacto, porque a varação qual é? Você pegar em alguma coisa lá embaixo e continuar a viagem, né? O encalhe é você bateu, ficou. Que o comandante fez para não. Água aberta, por que ele encalhou o navio? Porque ele já sentiu que o navio perdeu governabilidade, né? E já não podia continuar. E para evitar o mal maior, encalhou o navio. Então, relatório das investigações da segurança marítima, a DPC, como autoridade marítima do Brasil, vai someter à organização, a IMO, a versão final de um relatório de investigação, né? Também ele vai passar para o público. Isso. Mas aí que tem uma questão. O relatório vai ter partes, vai ter informações sensíveis para o Brasil, né? Então, o próprio regulamento autoriza ao Brasil não passar essa informação de segurança para o público. Sim, para a IMO, né? O relatório final vai estar disponibilizado ao público depois que a DPC mandou a informação do relatório final para a IMO, né? É aí que todas as pessoas interessadas, a comunidade marítima interessada vai ter acesso à informação com relação ao acidente desse navio. Bom, estamos chegando ao final. Acho que foi a parte mais interessante desse aqui, falar dessas, digamos assim, desse regulamento da investigação do acidente marítimo, para ter uma ideia de como é que se faz, né? Quem é que está interessado, quem é que pode participar, né? Quem é que pode reclamar, né? Tudo isso. E agora, comandante, doutor Agripino, aqui eu quero entrar, se tiver alguma pergunta,
eu quero entrar. Depois... Por que afundou o navio? Fala. Essa pergunta aí é a pergunta de $1 milhão, né? Eu queria saber também qual foi o motivo, né? Bom... Por enquanto, mas nós vamos saber. É o análise que eu fiz como investigador principal, investigador, né, pela informação que eu tenho. Vocês sabem que o navio encalhou a 100 quilômetros do continente. Então, o salvamento desses aí é uma tarefa muito complicada, longe de terra, e financeiramente representa muito dinheiro, é muito caro. Pelo que implica a operação mesmo, né? Alijar, ter navios aí, prontidão para se tiver alguma poluição e demais coisas, né? Custa muito dinheiro. O seguro, a pólice do navio, deve ter dado cobertura a tudo isso, a operação de salvamento, né? Mas não sobrou din-din para consertar o navio. E ainda, além disso, tem outras situações externas que fizeram possível a decisão de tomar a decisão de afundar o navio. E dessas situações que eu quero falar. Com a crise da pandemia, a falta de carga no mundo gerou a baixa nos preços dos navios de carga. Né? Por que isso? Porque é a medida preferida pelos armadores para liquidar o excesso de bodega, o excesso de porão, de capacidade de transporte da frota. E também da indústria, que tem uma crise por causa da pandemia. Mas, como toda crise, né, tem um lado positivo para alguns, como os gregos, que são os que acostumam comprar navios nessa época, como aconteceu no ano 2015, que compraram quase 100 navios de carga. Depois seguem os armadores chineses e os ingleses. Com a baixa da demanda na matéria-prima no mundo por causa da pandemia, o primeiro tipo de navio afetado é o graneleiro, né? E no caso desse navio, do Stella Warner, que é um navio muito grande, ele tem uma particularidade. Ele só pode navegar para a Austrália, Sudáfrica, Canadá e o Brasil. Tem restrição de porto e calado. Né? E com o abandono agora dessa linha, desse tipo de navio BLOC, né? Entra um novo navio na cena agora, que são os capsize, aqueles navios que justamente o BLOC tirou a carga deles, que são aqueles navios fabricados para contornar a Sudáfrica e não pode navegar pelo canal de Suez, por exemplo. Né? São navios de 80 a 180 mil toneladas, que tem um custo aproximadamente de 35 a 40 milhões de dólares, né? Dependendo do tipo, da tonelagem dos capsize. A base está em 40 milhões de dólares, né? Então, nesse sentido, e tem uma vida útil de 30 anos, mas estão sendo retirados do mercado com uma média de 6 anos de uso, reduzindo assim o excesso de capacidade de carga. Nesse sentido, as empresas que operam no transporte marítimo, afetado pela crise, enfrentam 4 possíveis cenários, embora seja tudo
em época de crise, seja sinônimo de perda. Você não tem carga, vai fazer o que com o navio? Aí você tem 4 opções. Você vai afretar seu navio a baixo custo, que em muitos casos nem cobre, nem dá cobertura aos custos de operação. Ou a segunda opção seria amarrar o navio até você achar novos contratos, né? A terceira opção, vender os navios como segunda mão. E a quarta opção é isso, já desmanchar o navio e vender por parte, ainda que os valores pagados sejam baixos e, portanto, os armadores enfrentam a decisão que reflete um mal menor. Então, vou dar uns preços de referência de navios e o que acontece em época de crises, para vocês terem uma ideia já, formar uma ideia já de por que foi abandonado, foi afundado esse navio. Um navio graneleiro de 76 mil toneladas foi construído no ano 2005, foi vendido em 15 milhões de dólares. Um navio Capesize novo, que é de 80 a 180 mil toneladas, tem um custo aproximado, como base, de 40 milhões de dólares. Um navio Capesize em construção, imagina, um navio Capesize de 180 mil toneladas, em construção no estaleiro coreano, com a crise, um navio de 180 mil, o estaleiro está querendo vender em 45 milhões de dólares, para ver se tem um pouquinho de lucro. Mas a valuação, como chama você? Evaluação, né? O valor, né? O valor atual do navio é de 43,7 milhões de dólares. Então, e outro exemplo. Em janeiro de 2010, o navio porta-contenedor de 50 mil toneladas foi entregue em um estaleiro chinês aos donos por um preço de 60 milhões de dólares. 60 milhões de dólares. Só 7 anos depois, foi vendido em sucata por 5 milhões de dólares. Aí você diz, mas por quê? Por que 5 milhões? De 60 para 5 é muita coisa. Qual foi a reação do armador? O que eu faço? Não estou achando carga. Não tem carga. Tem muita disponibilidade de capacidade no mundo. Está sobrando navios. Né? Então, esses são os motivos. Oscar, deixa eu explicar, então, para quem não é da área jurídica, as disciplinas que regulam, né, que são relevantes para a atuação no direito marítimo. No direito marítimo, é uma disciplina, né, para quem não é da área do direito, para você conceituar, identificar e chamar uma disciplina, eu tenho que ter 3 requisitos. Eu tenho que ter um objeto, para que a disciplina existe, né, qual é a função dela. Eu tenho que ter fontes do direito específicas, especializadas, e eu tenho algumas características. Então, se eu vou falar de direito constitucional, o direito constitucional tem como objeto, ela é uma disciplina, né, a regulação, né, a regulamentação a partir da Constituição. Né? Tudo que vem sob a ótica da lei maior né, a disciplina que cuida disso. E as fontes quais seriam? Então, seriam a Constituição Federal, né, as decisões da Suprema Corte,
a doutrina dos especialistas em direito constitucional. As características seriam, né, ter uma forte relação com a ciência política, com o direito internacional público, com a economia, com a sociologia. Se eu navegar na área do direito marítimo, então eu vou ter várias disciplinas que muita gente se confunde. Por exemplo, o direito marítimo, uma carga que está no navio porta-container e que é operada por um guindaste, né, e esse guindaste tem uma falha mecânica, embora tenha caído do navio, container, não é direito marítimo, vai ser direito portuário. Por quê? A disciplina que tem como objeto as relações jurídicas que se dão no porto e a partir do porto é o direito portuário. Né? E aí eu vou ter as fontes do direito portuário, que é a lei dos portos, eu tenho toda uma regulação da Secretaria de Portos, da ANTAC, né? Tem as convenções internacionais que tratam de direito do trabalho portuário e de porto também, eu tenho características que é uma forte relação com o direito marítimo, com a engenharia naval, com a engenharia portuária, com a meteorologia, né? Com a hidrografia e a navegação, são ciências, né? Então, eu tenho essas características. Se eu for entrar na área da navegação, eu tenho, então, o direito da navegação marítima, que é uma disciplina que tem como objeto a segurança da navegação marítima. Né? Eu tenho que proteger a segurança, primeiro são as vidas, depois o meio ambiente. Depois os interesses comerciais, se tiver algum, mas eu tenho que proteger a vida. Tanto é que nós, como somos navegadores, pilotos, comandantes, nós, se soubermos que há uma vida em risco há milhas, estamos num rumo, nós temos que abandonar aquele rumo, analisar o cenário e ir atrás para salvar aquela vida. Tá? Então, porque é prioridade, porque senão posso ser processado por uma responsabilidade criminal, né, omissão de socorro, eu tenho responsabilidade administrativa como tripulante de embarcação, que é responsável pela ciência da navegação pela náutica, né? Então, esse direito do mar, que é o que eu falei aqui, é diferente do direito da navegação marítima, é diferente do direito marítimo, é diferente do direito portuário, né? O direito do mar, que é a Convenção de Montego Bay, que vai dar a competência, a legitimidade do Estado costeiro para fazer, né, a análise do cenário e zelar pela segurança dentro das 200 milhas marítimas, é o Estado costeiro e o Brasil. Porque o Brasil ratificou a Convenção de Montego Bay, lá né, da Jamaica, né, uma cidade na Jamaica. Então, nós temos essa autoridade, e quem exerce isso é a autoridade marítima, a Marinha do Brasil. E aí tem uma interface com o IBAMA. Por exemplo, a Marinha, ela que fez o plano de alijamento, aliás, ela foi apresentada pelo armador e foi aprovada pela autoridade marítima e ouvido o IBAMA, né, o órgão ambiental. Aí eu tenho a autoridade ambiental e a autoridade marítima. Né? E isso é tão importante, ter o conhecimento dessas áreas de atuação, porque você evita, né, primeiro, o conflito negativo e, segundo, o conflito positivo. Né? Duas autoridades, elas não podem se omitir diante de um fato desse. E também uma não pode entrar na competência da outra autoridade. Né? No setor portuário, tem mais tem muitos órgãos intervenientes. Né? A autoridade aduaneira, a autoridade ambiental, a autoridade marítima, a autoridade policial, a autoridade sanitária, e por aí vai. Âmbito federal, âmbito nacional, federal uma coisa, nacional é outra. Né? Eu tenho a ANTAC, é nacional, é uma autarquia federal. Né? A Marinha do Brasil é a autoridade marítima para o Brasil inteiro. Porque ela vai zelar pela implementação, ratificação, fiscalização e punição das convenções que têm pertinência, né, com a área da navegação marítima e com a área com direito marítimo. Então, eu tenho essas interfaces e eu ainda tenho a regulação. O direito regulatório do transporte aquaviário e da atividade portuária que veio para complicar mais ainda. Então, aquele direito marítimo lá, que até 2001, antes da edição da lei de criação da ANTAC, o direito portuário, ele era um direito, vamos dizer, privado. Né? A partir da Constituição de 88, não tem mais o direito privado puro, não existe mais isso, esqueçam isso. Porque o Estado é regulador, é público/privado. E com a edição da ANTAC, da lei da ANTAC, lei 2.233, e os normativos, público/privado.
Então, o direito marítimo, então, ele tem como objeto, né, a relação jurídica, regulamentar as relações jurídicas que se dão no navio a partir do navio. Se eu estou falando de contrato de afretamento, se eu estou falando de contrato de transporte, eu estou falando de direito marítimo, responsabilidade civil. Se eu falar de autoridade marítima, que é a Marinha, eu estou falando de responsabilidade administrativa. Se eu falar de autoridade ambiental, IBAMA, eu estou falando de autoridade ambiental, competência ambiental. Sanitária, eu estou falando da Anvisa. Então, eu tenho que ter esse conhecimento todo e o conhecimento do direito internacional público, para saber se tem convenções que regulam aquela matéria, o direito internacional privado, né? Eu não acredito que esse caso aí tenha sido um descuido do comandante. O que ele fez isso, né? O Marcelo, eu já tinha lido, professor Marcelo, obrigado aí pelo seu artigo, mas eu achei bastante interessante ali, mas a sua introdução ali, tem ali uma pequena divergência, né? Eu estava relendo agora, né, quando você falou que o navio estava carregado com 275 mil toneladas de minério, pertencente à mineradora Vale, tinha como destino, tudo bem. O comandante do navio, prevendo que um mal maior poderia acontecer, optou por desviar o navio do canal de navegação. Não acredito nisso, ele errou. Né? Eu conversei sobre essa questão, o comandante ele fez uma barbeiragem, no meu entender. Eu vou ter que aguardar o inquérito, tá? Porque eu não sou o dono da verdade, e eu vou ter que analisar o que esse inquérito para apurar. Mas as evidências todas ali apontam que ou foi ele ou foi o oficial de quarto que deu uma cochilada ali na navegação. E ao invés de ter guinado, continuando guinando para bombordo, para sair no canal no meio das duas boias, ele seguiu, resolveu ir ali, seguir adiante. E colidiu ali, né? O encalhe, talvez, possivelmente, foi depois, mas houve uma colisão ali, não houve encalhe, né? E pode ter havido até uma varação, como você colocou aqui. Mas ali, ele não foi para evitar um mal maior. Talvez, possivelmente, depois da besteira que ele ou o piloto possa ter feito, né, não queria estar na situação deles, né, eles tenham aí feito a varação, que é um encalhe deliberado. A diferença da varação para o encalhe é que o encalhe não é proposital. A varação é deliberada. E eu, como piloto, nos 4 anos, eu já sofri esses acidentes da navegação, já tive varação, encalhe, só não tive naufrágio. E naufrágio não é afundamento. Eu estou vendo muita gente falar de naufrágio. O afundamento, no meu entender, ele é deliberado. O naufrágio, no meu entender, não é deliberado. Naufragere, né? Você colide, tem água aberta, né? Entra água aberta, o navio perde reserva de flutuabilidade e vai ao fundo, mas não é porque se queira. Não é uma decisão. Né? O afundamento aí, no caso, como o comandante colocou. Então, eu queria só fazer essa introdução aí para o pessoal que não é da área se situar. Então, um acidente desse vai ter a instauração de inquérito para furar acidentes de fase da navegação, e aí eu não posso fazer juízo de valor, né, até definir, porque está em sigilo, mas na minha percepção, houve algum problema ali na navegação. Tá? E assim, ele não fez o que deveria ter sido feito. Que é sair de um canal desse, né, com a boia encarnada deixando por bombordo e a boia verde deixando por boreste. Na entrada, ele tem que fazer isso ao contrário, mas na saída, o sistema IALA, de boias, né, de navegação, e aí tem o RIPEAN também, a gente, e aí ele já estava sem prática, possivelmente, há muito tempo. E é possível que até as recomendações que esse inquérito possa proporcionar, e no inquérito da Capitania dos Portos, e depois no Tribunal Marítimo, é possível até que depois possa ter uma recomendação para que tenha uma praticagem facultativa ali, ou até mesmo obrigatória. Né? Não se sabe, né? Porque se deixaram o prático lá, se tivesse com prático, com certeza não teria acontecido isso. E aí, senhores, nós temos uma função aí que não foi falada, né? Que é de extrema relevância, que é a atividade da praticagem, que é aquele profissional que conhece mais sobre a problemática e o canal naquela região ali.
O comandante é quem conhece mais sobre o navio e o prático é quem conhece mais sobre o canal, a operação. Os dois, né, que tanto é que quando eu viajava na linha do Japão, nos Estados Unidos, na Europa, né, em qualquer lugar do mundo, quando você chegava num porto, quando o prático chegava no passadiço, eu e o comandante, nós ficávamos com um rosto, sorriso largo. Imagina você entrar numa região que você nunca navegou, né, e o navio vai tocando, reduz a velocidade, tem todas as cautelas, mas o prático é aquele anjo que chega ali para dar paz e segurança para a navegação. Né? Então, extremamente importante, e muita gente acha que é flanelinha de navio. Não é. A nossa praticagem, nós temos os melhores profissionais do mundo estão aqui no Brasil, são mais de 90 mil manobras por ano, são 2, 3 acidentes, nenhum prático condenado, dificilmente nós vemos, estamos entre os 5 melhores índices de sinistros, né, de segurança da navegação no mundo, por causa da praticagem de 1.000 quilômetros, 1.200 quilômetros, que é a praticagem lá no Rio Amazonas. Eu já tive a oportunidade de ir até Manaus, com prático a bordo, eles ficam quase 2 dias no navio, né, uma manobra danada para eles pegarem o navio, trechos do rio com que você não consegue enxergar as margens, parece que você está no meio do Oceano Atlântico, enorme, com problemas de bancos de areia, né, as cartas algumas vezes atualizadas, então é uma problemática grande. E, assim, o acidente não é uma questão, né, o silêncio é o melhor sinal de que não está tendo um bom serviço, né, em relação à segurança da navegação, seja pelo comandante, os pilotos, seja, né, com o auxílio aí dos práticos. Então, eu queria, então, que o Oscar falasse, então, ele já falou um pouquinho, né, e aí, vamos tentar aqui as perguntas, né? Marcelo está aqui, está falando. Deixa eu concluir rapidinho Conclui, pequena... então, professor. Então, a decisão de fazer o afundamento do navio foi mais uma questão econômica. Para mim, Perfeito. é minha opinião. Isso aí, econômica. Porque você vendo a quantidade de ofertas que tem no mercado de navios brasileiros a baixo custo, se você vai gastar por um navio desse daqui 20 milhões de dólares, você pode comprar um capsize em bom estado em 20 milhões de dólares e continuar trabalhando. Então, esses navios já perdeu o contrato, tem restrições de porto, de calado, então já não é nenhuma vantagem ter esse navio de volta. Eu pensei, a princípio, de que o navio ia ser desmanchado, mas não. Eles preferiram mandar para o fundo e criar um arrecife. Eu acho também válido, né? O armador faz do dinheiro dele o que ele quiser. Mas essa é a minha opinião. A questão do afundamento do navio é financeira, econômica, mais nada. É isso aí. E aí, eu concordo contigo, eu pesquisei as vistorias anteriores que foram feitas nesse navio, não teve nenhuma post-take control, o navio, né, com 3 vistorias, uma na China, as exigências que são normais em tipo de vistoria que ocorre a bordo, que isso é importante, né, quando você trata de um caso desse, analisar, né, as vistorias que foram feitas, né, e tentar ver o compliance da empresa e se tem algum nexo causal entre aquela ação ou omissão naquela vistoria e os acidentes, e o acidente em si. Concordo aqui com o Marcelo aqui disse, aí eu concordo com ele, né, que foi uma colisão seguida de varação. Então, assim, ele colidiu no fundo, né, estava ali com uma profundidade menor do que o calado, então vai encostar. O ideal é que se navegue em águas restritas, com uma diferença abaixo daquilo, underkill clearance, como se fala, né, de 15% a 20%. Né? Então, se eu tenho uma profundidade, um calado de 10 metros, para eu ter uma segurança e não ter muita trepidação, o ideal é que eu tenha uma profundidade de mais 2 metros, no mínimo, para ter uma lazeira ali de 2 metros e não ter ali o que se chama ali o efeito squat, né, que o navio
afunda, e quanto mais o navio próximo no fundo, pior a governabilidade. E o Madruga, o comandante Madruga está colocando aqui, o Madruga, que está aí, é o Madruga da minha turma, Madruga? Depois se puder responder, porque na minha turma tinha um oficial de náutica, que era Madruga, e eu já não vejo há alguns anos, e eu acho que já deve ser até comandante, ou se não prático, ou virou amador. A praticagem deveria ser obrigatória na área, ele está dizendo aqui, ó. No entanto, a Marinha acaba sendo omissa, isso, ripa na chulipa, né? Se submetendo aos interesses da praticagem, colocando o serviço de praticagem como opcional, porque não tem staff de prática suficiente para atender a todas as manobras. E, por outro lado, não querem que acrescente o número de práticas naquela zona, para não terem que divulgar. Está aqui, isso é um ponto de grande preocupação no aspecto. Tem aí a sua possibilidade aí de... Né? Eu estou colocando aqui a posição no Madruga, eu tenho que analisar isso aqui melhor, mas é um ponto a ser considerado na discussão também. Né? O caso do Costa Concórdia ali na Europa, que todo mundo conheceu, aquele acidente, que eu já naveguei ali, é uma região extremamente complicada ali, e a empresa de navegação, ela queria que o comandante passasse muito próximo ali para ver a cidade, os passageiros, e não tinha praticagem. Depois que houve o acidente, a praticagem passou a ser obrigatória. Precisou ter esse prejuízo enorme, morreram algumas pessoas, né, para virar obrigatória. Aquela região no Brasil, pelo que eu conheço de seriedade aí da autoridade marítima, também da praticagem, ela não teria a praticagem facultativa, obrigatória, e passou a ser obrigatória. E parece que antes era obrigatória, o lobby dos armadores fez com que fosse facultativa, e aí houve esse problema, né? O Schettino passou ali do waypoint, deu uma bobeada ali, e na hora que ele guinou, já tinha rasgado ali, pegado a obra viva do navio, né? E ele conseguiu voltar, né? ainda que sem leme, né? Com o impelidor de proa, Baltuster, né? E ele jogou o navio em cima das pedras, conseguiu salvar mais de 3.000 pessoas ali. Tá? É uma discussão. Oscar, quer comentar alguma coisa sobre isso, a questão ali da praticagem? Bom, eu não acho, na minha opinião, olha, é aquela história, né? O tráfego no mar, quando você colocar luz vermelha com luz vermelha, luz verde com luz vermelha, né? E o grego, ele passa por onde ele achar melhor. Então, isso aqui, a autoridade marítima não tem como controlar. 100 quilômetros da costa é muito. É muito. Então, eu acho, não sei, nesse caso aqui, deveria ter um controle de se o navio está cumprindo você falou em controle pela administração. Entendeu? Por isso que eu falo, sei lá, é difícil colocar a 100 quilômetros, né, do porto praticagem. Não, praticagem para a entrada no canal. Mas o canal está bem sinalizado, está bem estabelecido. Não? Me parece que no Brasil, o porto que tem o Vessel Traffic Management, né, que é o sistema de monitoramento dos navios, tanto na partida quanto na chegada, né, quando a aterragem, né, é Vitória, o VTMS. E aí eu tenho um aluno, que eu fui orientador dele, que é Eduardo Ribeiro Neto Max, da Federal, o pai dele foi até presidente aqui do Tribunal de Justiça, doutor Marques, né, desembargador. O Eduardo, ele fez a dissertação dele sobre isso, e pegando um software dinamarquês que media, que facilitava a segurança da navegação, né? Um software dinamarquês. E ele é engenheiro eletrônico, ele trabalhou no monitoramento, na criação desse projeto, quando ele fez consultoria lá para a Secretaria de Portos do Vessel Traffic Management. O Eduardo. Então, está nesse livro aqui o artigo, bastante interessante, regulação, engenharia de transportes e portos. Tem um artigo, tem 2 ou 3 artigos meus, tem um parecer sobre calado e profundidade que eu dei, uma arbitragem aí de mais de 100 milhões de dólares que nós conseguimos reverter, não cito o nome das partes,
Tem um artigo do Samuel Sembalista, Harold Hook, que é analisando aí a questão das capitanias do portos, tem sobre porto, tem relação porto-cidade, e tem um artigo do Leonardo Soares também, bastante interessante, o Leonardo Soares, que está fazendo o doutorado dele lá no COP, né, que é oficial de náutica também. Está pela editora Conceito, foram vários orientandos aí de mestrado, lá da engenharia de transporte, e eu convidei o Leonardo também para fazer um artigo bastante interessante aí sobre a questão da segurança da navegação, otimização, efeito SQUAT, bem interessante. Bom, gente, vamos ver aqui se tem mais pergunta. Marcelo, eu concordo contigo aí, acho que é isso mesmo, colisão seguida de varação. Tem aqui o Madruga. Oscar, queria fazer mais algum comentário? Aí temos aí mais uns 5 minutos para encerrarmos. Eu já... Gente, eu tive que sair aqui e voltei, então se alguém fez alguma pergunta lá que eu não citei aqui, eu acho que eu fiz quase todas. Olha, aqui uma coisa importante aportou o Marcelo. Do que eu falei, aproximadamente era de 8 nós a velocidade de saída no canal. Imagina, o cara estava mandando o braço aí. A FU está querendo chegar rápido na China. Então, é isso que tem que ver. Por que ele mudou de rumo e por que ele deu muita velocidade nessa parte e veja bem, o comandante Madruga, ele é o presidente do Nautical Institute aqui no Brasil, que é uma entidade extremamente renomada, a mais importante no mundo inteiro. A sede é em Londres, congrega a excelência da náutica no mundo inteiro. Tá? E aqui no Brasil tem uma espécie de filial, uma representação que o Madruga, inclusive, faz um comentário aí, né? O controle de tráfego na área é de responsabilidade da Marinha, no entanto, a Marinha não tem investimentos, concordo totalmente, suficientes para equipamentos apropriados. Mais um ponto de preocupação para a segurança da navegação. E digo mais, comandante, a praticagem no Brasil, ela investe pesado em marégrafos, em equipamentos, para facilitar e dar mais segurança à atividade deles. Batimetria, entendeu? Centros de controle de segurança, como tem em Santos, né? O sistema lá de Vitória também, de segurança lá, o presidente da praticagem lá, foi presidente há uns 6, 7 anos, era o Conte, foi do meu camarote, ele é oficial de náutica, viajou muito, viajou para o Egito, ele tem muita experiência. Ele mostrou lá, quando eu estive lá em Vitória, lá, dando uma palestra lá, uns 8 anos para ele me mostrou lá o sistema, investiu mais de $1 milhão para fazer aquilo ali. Né? Isso não tem investimento privado, e a autoridade portuária, às vezes, também não tem recurso e não faz. E quando tem, não tem competência técnica que a Marinha tem e a praticagem tem. Né? Tanto a Marinha quanto a praticagem. Então, assim, eu peço que vocês analisem aí quando se fala em reduzir custo de praticagem, de armador querendo fazer esse trabalho, contratar o seu prático via CLT, temos que ter muito cuidado com essa independência e autonomia que os práticos têm no Brasil, porque se você coloca um prático que é funcionário da empresa e aquele navio está com problema, ele não vai recusar o navio, possivelmente ele não vai recusar. E isso eu já vi vários amigos, colegas práticos, recusando a operação, não vou fazer, não vou atracar, tem que resolver isso, isso possivelmente um funcionário seletista ele não faz. Então, isso tem um preço. Tá? Só para ponderar aqui, e essa discussão da praticagem, eu e o Oscar sabíamos que iria ocorrer, ali, de fato, é muito longe, né? Talvez um sistema ali de controle de tráfego, como o comandante colocou, seria mais adequado. E ele comenta que esses investimentos da praticagem acabam fazendo a Marinha refém da praticagem, porque a Marinha torna-se totalmente dependente da colaboração da praticagem. Ponto de alerta e preocupação para melhorar no futuro. Concordo totalmente, comandante, e não só a autoridade marítima, tá? A autoridade portuária também. Né? Eu já vi porto aí que não tinha como definir o calado, a profundidade do calado,
depender de batimetria feita pela praticagem, e a praticagem tem que investir. Né? E o Porto diz que é um ponto eficiente. Ponto de alerta. Mais algum comentário aí? Oscar, quer comentar alguma coisa, Oscar? Eu não sei se você está conseguindo ler aí os comentários. Sim, Estou lendo sim. Estou lendo sim. O pessoal está bastante aí, ó, ativo. Tem razão, Estamos Madruga. Aí, olha aí, 60 pessoas na sala, 54, chegamos a 60. A média aqui é 30, 40, chegamos com 60, tá bom. Tirando o Moro, que é um ponto fora da curva, né? Foi 505, mas tá bom. Então, mais algum comentário aí, gente? Oscar, enquanto não tem comentário, vamos caminhando aí para o final, suas considerações finais, se for possível, quer fazer mais algum comentário? Bom, falando na opinião do Madruga, eu acho que tem muita razão no que ele está expondo aqui, né? Que é a Marinha que tem que fazer o controle, digamos, né? E a partir desse aqui, tem que ser mais rígido o controle, né? Para não ter esse tipo de acidentes aí num lugar muito navegado e onde tem muito tráfego. Então, eu acho que é válido esse comentário do Madruga, exatamente o que, né? Maior investimento na área para poder ter um melhor controle. E era isso. Não tem mais. A minha função é netamente técnica, nada mais fazer a investigação com os dados que eu consegui, né? Mas assim, ó, só para fechar, Oscar, eu te agradeço, mas assim, a tua percepção é que houve uma falha da tripulação ou do comandante, mais uma falha da tripulação, seja do comandante ou do oficial, o piloto que estava ali na saída ali na saída não, já estava mais 3, 4 horas, ou falha de equipamento? Não, aqui é muito claro que tem falha humana. Quem foi? É isso. Eu também. Quem foi? Vai dizer o inquérito. Isso aí. Eu voto. Como se deu isso, eu não sei, mas eu voto contigo, voto com o relator. Voto com você, eu concordo. As evidências todas aí, esse navio, ele estava, parece bom, não saiu com avaria, a velocidade dele ali, ele atingiu, né, a velocidade máxima, se empolgou ali e se esqueceu, né, eu quis cortar caminho, a gente ali não se sabe o que houve ali, só o inquérito e a discussão técnica aí, né, seja do armador, seja da autoridade marítima, né, felizmente não teve morte, né, tivemos danos aí materiais, a responsabilidade, a questão ambiental ali também não foi tão grave assim. É outra coisa. Será que o comandante tinha capacidade técnica, o treinamento para esse tipo de navio? Porque do jeito como estava navegando na saída, isso aí já dá para ver que não estava dentro dos parâmetros normais. Então chama muito a atenção isso, né? Chama muito a atenção isso, mas que foi o erro humano, não tem dúvida. Não tem dúvida disso. Né? É isso que eu coloquei lá. O professor Marcelo, aí, um amigo aí do Rio de Janeiro, advogado, ele disse o seguinte, eu concordo totalmente. Se ele tivesse saído avariado, naufragaria bem antes, pois os porões se encheriam de água. Imagina, 1 hora já é um tempo grande, imagina 3, 4 horas. Foi justamente ali onde houve o acidente. E o comandante Madruga, será que o comandante estava presente no passadiço? O comandante, eu acho que não. Eu acho que o comandante ali, ele, né, já poderia estar cansado, imagina. Já estava 3, 4 horas, a manobra de saída ali do Itaqui, né? Marcelo, um abraço, tá? Bom descanso aí. Obrigado aí pelas contribuições. Tá? Mais algum comentário, professor Adão Ferreira? Mais alguém? Eu já. Obrigado. Essa live vai ficar no site ali da Univale, onde vocês acessaram, tá? Se vocês depois quiserem
rever ou indicar para alguém, tá? Tem mais alguém aí falando? O Flávio Camanduli tem que alguma coisa? Flávio? Enquanto o pessoal pergunta aqui, olha, esse livro aqui, ele tem a pesquisa do Samuel Sembalista, né, que é Regulação Social, Percepção das Capitanias Fluviais, dos Portos e do Tribunal Marítimo da Segurança da Navegação. Tá? Do Eduardo, a regulação como ferramenta da recuperação de custos para o sistema de monitoramento do tráfego marítimo. Isso do Eduardo. E aí tem um artigo muito bom também do Leonardo, Metodologia Alternativa, Leonardo Soares, para aumento potencial da capacidade operacional de navios nos portos brasileiros a partir da utilização de rebocadores portuários. Belo trabalho aí do Leonardo, professor Leonardo Soares, que está fazendo esse seu doutorado na COP, onde fez o mestrado, e também tem formação jurídica. Tá? E aqui a Lu aqui fez aqui, botou aqui no site, tá? No YouTube, o YouTube, né, .com, mestrado, doutorado em ciência jurídica. Ficará nesse site também no YouTube, já está aqui, tá? Quem quiser pegar aí, conseguir acessar. Não sei se teria mais alguma coisa, comandante. Eu agradeço muito aí a sua aula, né? Já não está mais com aquele português que você tinha quando trabalhava aqui na Vale do Rio Doce, acho que é o frio, ou o vinho, né? Mas, assim, bela aula, comandante Oscar. Obrigado aí pelos teus conhecimentos, né? O comandante tem bastante atuação em perícias com acidentes, tem muita história que ele conseguiu resolver o problema, matar a charada, né? Onde todo mundo ia para um lado, ele ia para o outro lado sozinho, e no final ele que achava a melhor resposta ali para a questão do sinistro, tá? Elisandra Cury, ótimo, muito bom momento, esclarecedor. Muito obrigado aí, Elisandra. Eu que agradeço o convite e continuo à disposição de vocês aí para qualquer coisa, qualquer esclarecimento. Então, aí, nós temos aí o nosso programa de mestrado e doutorado em ciência jurídica aqui na Univale, né, onde eu já estou há 15 anos, são 36 dissertações de mestrado, 2 de doutorado, focado nessa área. Quem tiver interesse, dá uma olhada lá no site do programa, no CNPq. Tem o escritório aqui também, que eu estou tocando aí com mais 3 sócios, o professor Adão Ferreira, que está com seus alunos aí, está fazendo um belo trabalho aí na graduação da Univale, aí há quase 10 anos, aí, no Núcleo de Direito Marítimo e Portuário, visitando o porto, na medida do possível também navio, tentando trazer essa cultura. E em abril do ano que vem, nós teremos aqui o 9º Congresso Brasileiro das Comissões de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro, da OAB, né, da OAB. Eu faço parte, como membro consultor da comissão no Conselho Federal, da Comissão de Direito Marítimo e Portuário, da OAB do Conselho Federal. Nós fizemos o primeiro aqui, o comandante Oscar, inclusive foi a nossa autoridade, né, que veio aí, deu uma palestra, estava aqui em 2012, nossa única autoridade internacional, né? Eu brincava, né? Veio aqui do lado, não veio, né, lá da Europa e tal, mas ajudou bastante aí com o seu conhecimento, uma discussão, e esse congresso ele tem se realizado anualmente, ia se realizar agora em outubro, uma discussão da Covid, e essa Covid já está alterando aqui, antes de fechar, né, a BINCO, né, que é uma entidade que congrega 65% dos armadores, de toneladas de porte bruto do mundo. Eles fizeram agora a Covid Close, nos time charter, no contrato de afetamento por tempo, né, colocando a possibilidade, olha só que interessante, né, do afetador ele desviar, eu tiver que fazer uma mudança na alteração da rota para questões envolvendo tripulantes que estejam eventualmente com a Covid-19. Olha só que interessante, tá? É chamado de Covid Close. Os interessados, aí, se quiserem colocar na internet, colocam BINCO Covid Close, né, que é uma nova cláusula para contratos de afetamento por tempo,
e é para os proprietários que vão ter essa liberdade de se desviar, né, de mudar, quando tiver mudança de tripulação, né, sob restritas circunstâncias, né, e também proporciona uma opção para os afretadores para mudar, né, de tripulação em reconhecimento ao potencial alto custo, né, decorrente de mudança de tripulação pelo fato de ter a Covid-19. Olha só que interessante, né? Isso é uma coisa recente, alterando aí esse é direito marítimo puro, com um pouquinho de sanitário, tá? E segurança da navegação também, tá? Gabriel também aqui agradecendo, Jário Barbosa. Bom, enfim, eu acho que nós conseguimos aqui, dadas as limitações, Charles Rota também, que é regulador de sinistro, trabalha com seguro aqui em Santa Catarina, o José Flávio também, que é um grande parceiro aí na área de seguros também, entrando agora na área marítima, né, com a questão de avaria grossa. Era isso, gente, eu não teria mais o que dizer, agradecer a todos, estamos aqui no escritório, estamos no Univale, estamos aqui em Santa Catarina, quem não for de Santa Catarina quiser fazer uma visita, seja na universidade, seja no escritório para tomar o café, nós estamos à disposição, tá? Muito obrigado, ficará aqui, agradeço muito aí a Lu, querida Lu, por esse apoio aí, ela tem uma criancinha agora, uma filhinha pequenininha, está sempre, né, cuidando das coisas. Tá? Muito obrigado, a Ruth também, Fernanda Ruth, corretora de seguros. Enfim, nós estamos cuidando aqui do risco, né, da segurança, né, da questão do meio ambiente. Né? Para quem atua na área, tem que ter são várias possibilidades, a interdisciplinaridade, a exigência de interdisciplinaridade é grande, mas, enfim, é uma área extremamente carente de profissionais, não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro, né? No Brasil um pouquinho mais, mas nós temos aqui uma boa formação marinheira, né? A nossa origem, o nosso litoral, a escola de Sagres, os portugueses foram grandes navegadores, é claro que vieram depois dos chineses, né? Que os chineses, eles inventaram a bússola, inventaram o lemes, né? Eles já tinham feito, né, navegação antes dos europeus, né? Então, houve aí uma mudança um pouquinho da história. Os europeus, de certa forma, dizem que eles foram, né, os desbravadores. Os desbravadores, quem quiser ler, eu acho que eu tenho um livro aqui que se chama 1421, o ano em que a China descobriu o mundo, tá? De um comandante da Marinha inglesa, que fez uma viagem, né? Ele nasceu na China. Enfim, David Gensis, 1421, o ano em que a China descobriu o mundo. Tá? Muito interessante. Era isso, gente, já vai dar aí, deu 9 horas, quase 2 horas. Agradeço a todos aí, né, e parabéns a todos aí por estarem se interessando por um tema desse que é bastante específico, tem nuances, enfim, é para quem gosta, né? E aí precisa estudar, estudem e se cuidem, tá? Boa noite, um abraço, obrigado a todos aí, tá? Tudo de bom. Obrigado a todos vocês aí, a Univale, doutor Agripino, e a todos vocês. Um abraço, Lu, não te conheço, mas obrigado pela ajuda, viu? Isso, e o comandante Oscar está disponível lá para precisar de qualquer curso, treinamento, palestra, ele está à disposição. É logo ali, né? Um abraço, boa noite. Um abraço, tchau. Até mais, tchau, tchau. Boa noite,